Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Jus, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e integro a diretoria da associação. Sejam todos bem-vindos também ao episódio de hoje, que é uma continuidade de uma referência, de uma homenagem ao mês de novembro da Consciência Negra. Nesse segundo episódio, o primeiro episódio, nós falamos sobre a interseccionalidade de raça e gênero com a nossa colega Valdiane e com a Cláudia. E nesse segundo episódio a gente vai continuar a refletir sobre essa questão do racismo, do judiciário, das instituições do país, com dois convidados muito especiais. Deixa eu apresentar, primeiramente, iniciando com a doutora Isadora Brandão. Ela é defensora pública no estado de São Paulo e doutora pela USP, acabou de defender a sua tese. Parabéns, Isadora. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui hoje. Um grande prazer. Obrigado. Eu agradeço o convite. E nosso segundo colega, também integrante da diretoria da associação, já veio várias vezes ao nosso podcast aqui, o Everton Bueno, meu amigo pessoal e colega de carreira, ele é juiz federal e mestrando em processo civil pela USP, está prestes a defender a sua dissertação de mestrado, né, Everton? Pois é, falta muito pouco. Também é uma alegria estar novamente aqui, né, na JUFESP. Esse debate qualificado e na companhia do Isadora, eu tenho certeza que será aí um momento muito especial, não só para a associação, mas para as pessoas que também tiveram a oportunidade de assistir esse episódio. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Estou curioso aí para ouvir um pouco da experiência de vocês e do conhecimento de vocês sobre esse assunto. Estamos no mês de novembro e a gente celebra o Dia da Consciência Negra. Vamos começar com uma pergunta bem básica. Qual a razão, qual o significado de termos um dia para celebrar o Dia da Consciência, para fazer memória ao Dia da Consciência Negra? Vamos começar com você, Isadora? Claro. O que se representa? Primeiro, é importante a gente relembrar, né, que o 20 de novembro é a escolha dessa data como um marco, né, para resgatar a luta antirracista e, enfim, para trazer também para a sociedade o conhecimento sobre as agendas reivindicatórias do movimento social negro. A existência do 20 de novembro como esse marco, né, de celebração e de luta é fruto de uma construção do movimento social negro, né, na década de 70. Né? Então, um grupo de acadêmicos gaúchos chamado Palmares propôs, né, que o 20 de novembro fosse eleito como essa data, e hoje, né, desde 2023, se tornou um feriado nacional. Mas até então, até essa proposição, a grande data de referência, né, para a pensagem antirracista no país era o 13 de maio. E isso vinha acompanhado de toda uma narrativa historiográfica que apresentava a princesa Isabel como uma figura redentora e a população negra como uma beneficiária passiva, né, da medida de abolição legal da escravidão. Branco como protagonista, fazendo uma leitura, diminuindo o papel da comunidade negra nesse processo. Exato. Isso. Exato. Então, quando eles propõem que a data do assassinato de Zumbi dos Palmares, né, se tornasse, de fato, o grande marco e a grande referência de aglutinação das agendas reivindicatórias da população negra, eles estão, primeiro, questionando essa narrativa historiográfica, né, que glorifica, né, a princesa Isabel e confere a ela um protagonismo na abolição legal da escravidão, que ela não teve um protagonismo que é questionável, e traz à tona o protagonismo negro nesse processo de resistência ao escravismo, né? E junto com a figura de Zumbi, é uma oportunidade para que a gente pense em outras figuras negras que tiveram um papel central também nesse processo de desmantelamento da escravidão, né? Como Luiz Gama, como André Rebouças, e por aí vai. Para você, qual o significado dessa data? Eu acho que além dessa questão histórica, né, muito bem aqui trazida, né, pela Isadora, eu acho que nos dias atuais também é importante essa data e esse mês para que a sociedade, né, seja convidada à reflexão
de que a gente já, evidentemente, tivemos, né, algum caminho nessa luta antirracista, mas ainda a gente tem muito por fazer. Eu acho que no Brasil nós estamos ainda engatinhando na questão da igualdade racial, principalmente se a gente considerar outros estados, né, que essa luta já está mais consolidada. Então acho que esse é o momento em que a gente pode, que todas as pessoas, né, não basta não ser racista, a gente precisa estar engajado nesse movimento antirracista, e esse eu acho que é o momento ideal para que as pessoas possam refletir e ser até convidadas, né, a analisar a sociedade brasileira e sobre todas aquelas desigualdades, né, estruturais, históricas que a gente carrega até hoje, que a gente precisa, na minha opinião, a colega Tina, ter essa visão de que atualmente não basta simplesmente a gente defender o racismo com palavras, a gente precisa defender com atos, e a gente precisa ver transformações na sociedade. Eu acho que na questão dogmática a gente já tem isso bem delineado, né, que a gente fala que nós somos todos iguais. Mais do que nós vemos na sociedade brasileira, em todas as instituições, principalmente nos espaços de poder, é que ainda há muito por fazer. E isso precisa ficar evidente, e esse é o mês que a gente pode refletir bastante sobre isso. Trazer esse assunto à tona no primeiro episódio, estava conversando, uma das convidadas era a professora Cláudia, e ela mencionou um dado que às vezes passa batido por nós que somos do setor público. A gente discute muito essa participação dos corpos negros nas instituições, nos espaços de poder público, mas também no setor privado. Eu acho que parece que o déficit é ainda maior. Por exemplo, você não vê CEOs, mulheres negras, em cargos executivos, com pessoas negras. Está correto o meu raciocínio? É isso mesmo, né? Enfim. E aí, então, esse mês de novembro é um mês que nós podemos trazer isso à tona e discutir isso mais profundamente. Essa é uma das razões da gente estar fazendo esse segundo episódio aqui. E como é que tem sido a representatividade racial nos quadros das instituições que lidam com o sistema de justiça? Desde a magistratura estadual, federal, trabalhista, passando pela Defensoria Pública, até procuradorias do Estado, MP. Existem projetos que visem ampliar essa representação racial? Tem funcionado? Como é que vocês veem? Qual a experiência de vocês nesse tópico? Bom, eu acho que isso é uma questão estratégica, né, o acesso, garantir o acesso da população negra a espaços de poder e decisão é uma questão central dentro dessa luta antirracista, né? Primeiro, eu acho importante a gente qualificar um pouco o nosso entendimento sobre essa representatividade, né? Esse é um termo até que eu não gosto muito de utilizar, porque eu vejo que as pessoas costumam interpretá-lo, né, como se tratasse de garantir exemplares, digamos assim, de determinados grupos historicamente oprimidos dentro de espaços de poder, né? Como se fosse uma questão de colorir os espaços de poder, e também, mas eu acho importante a gente entender que não se trata de uma reivindicação cosmética apenas, né? Só de aparência. E que essa ideia de que se você põe uma pessoa negra ali, todas as pessoas negras estão representadas, né? É uma ideia que também deve ser questionada, porque ela tem uma premissa implícita de que nós somos um grupo homogêneo, né? Nós não somos um grupo homogêneo, nós somos um grupo heterogêneo, assim como as pessoas racializadas como brancas constituem um grupo heterogêneo e têm uma garantia de serem tratadas a partir de sua individualidade. Acho que uma das armadilhas do racismo, inclusive, ou um dos mecanismos que permitem a sua perpetuação é justamente essa ideia de que pessoas racializadas como negras são homogêneas, né?
É isso que permite a estereotipação, a imposição de rótulos, de imagens de controle. Essa noção de que a sua pertença étnico-racial define predicados morais, éticos, culturais, etc. Então, eu acho que é importante ampliar um pouco essa reflexão para a gente ter um olhar mais crítico em relação à maneira como essa agenda de ocupação de espaços de poder muitas vezes é trabalhada. Então, é por isso que eu não gosto muito de usar o termo representatividade, porque eu acho que muitas vezes ele nos leva para esses lugares, né? Me parece que se trata de divisão de poder, de democratização das instituições, né? E numa sociedade como a nossa, de maioria negra, né, essas instituições elas só serão efetivamente democráticas quando a gente tiver uma presença negra nessas instituições que for equiparável ao percentual, né, que essa população negra representa no contingente da população como um todo. E a gente está muito longe de alcançar isso. Mesmo se a gente pensar as defensorias públicas, né, que são instituições mais novas, que são instituições um pouco mais porosas, digamos assim, a gente não tem um cenário animador. Né? Pensando no exemplo da Defensoria de São Paulo, eu posso te dizer que até 2018, a Defensoria Pública de São Paulo tinha aprovado cerca de 3 pessoas pela política de cotas raciais. E só a partir de 2018, que é o momento em que a gente assume a coordenação do Núcleo de Igualdade Racial lá, é que a gente começa a provocar uma reflexão sobre o problema que é você ter uma política de cotas que não produz resultados. E isso nos levou a refletir sobre um conforto institucional diante dessa situação. A gente percebeu que havia um conforto, não havia um cômodo com o fato de que a política de cotas não estava produzindo resultado. Ou seja, a mera adoção formal de uma ação afirmativa era compreendida como suficiente para que essa instituição fosse considerada uma instituição antirracista. Né? E a gente vai dizer não, né? Porque tem uma dinâmica, né? Acho que é o Marcelo Neves que fala, né? Da legislação álibi, né? Quando você adota uma normativa, uma legislação que traz um carimbo para uma instituição como instrumento de manutenção das coisas como estão, né? Então, é muito fácil você reivindicar que você tem uma política de cotas se você não tem, de fato, compromisso com a implementação dessa política. Então, essa foi uma crítica que a gente fez, uma autocrítica interna que a gente fez. Bom, a política de cotas na Defensoria de São Paulo é uma política que está servindo como legislação álibi. A Defensoria propagandeia que tem uma política de cotas, inclusive foi uma das primeiras no Brasil a adotar uma afirmativa de cotas raciais, mas não implementa na prática, a política não produz resultado. Então, isso é um problema que precisa ser enfrentado. Né? E, a partir daí, começa a haver algumas modificações nos editais, e a gente teve já, nos últimos concursos, resultados bem mais positivos. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse processo institucional de reflexão e autorreflexão foi notar também um desconhecimento a respeito de como funciona a política de cotas, né? Porque o que a gente percebeu é que não basta você adotar uma normativa estabelecendo uma reserva se, ao mesmo tempo, os critérios de acesso para pessoas negras e pessoas que concorrem pela ampla concorrência continuam os mesmos, né? Os critérios de avaliação, né? Então, as notas mínimas, né? Ou seja, nas universidades, você prever a reserva de vagas é uma coisa, porque não tem uma nota mínima exigida. Mas o que significa você prever uma reserva de vagas? Uma nota mínima alta que todos vão ter que cumprir. Qual é, de fato, a facilitação de acesso que você está
oferecendo uma pessoa negra num concurso público. Então, a gente percebeu que faltava uma compreensão mais aprofundada sobre o que significa, né, implementar uma política de ação afirmativa dentro do concurso público, né, que tem especificidades em relação aos concursos para ingresso no ensino superior, por exemplo. Né? Então, acho que a gente tem uma série de desafios ainda para democratizar essas instituições de poder, as instituições do sistema de justiça, para enegrecê-las. E isso passa por um melhor entendimento, né, do ponto de vista técnico, político, da importância, né, da política de ação afirmativa, passa por um necessário letramento racial. Né? E a gente tem muito a que avançar ainda nesse tema. Você mencionou letramento racial. O protocolo de julgamento sob perspectiva racial do CNJ vem exatamente a avançar essa questão do letramento racial? Sim, com certeza, né? O protocolo, ele é um documento voltado a magistrados, em princípio, né? Magistrados e magistradas, mas que tem uma importância didática para atores e atrizes do sistema de justiça como um todo, né? Ele vai trazer o racismo realmente como uma dimensão essencial a ser considerada na atividade jurisdicional, na análise dos conflitos que são levados ao conhecimento do sistema de justiça, né? Seja do ponto de vista da aproximação das partes, seja do ponto de vista da análise das provas e valoração das provas periciais, inclusive, do ponto de vista dos fatos que precisam ser considerados, né, para que se aplique uma norma ao caso concreto, a necessidade de ampliação desse suporte fático, para entender como é que esse racismo interfere na vida das pessoas e informa os tipos de conflito que chegam ao sistema de justiça. Né? Então, o protocolo é uma ferramenta interessante e importante para esse exercício da atividade jurisdicional, mas que também não dá conta da gente pensar essa dimensão do antirracismo na perspectiva da gestão, né, das instituições e da incorporação desse compromisso antirracista na forma de gestão das instituições do sistema de justiça. Né? Então, realmente a gente tem aí desafios em diversas esferas, mas certamente o protocolo é um passo importantíssimo. Né? E, Everton, na sua experiência como juiz, como magistrado, qual o reflexo que você vê de ter um judiciário mais democrático quando se fala de raça? Bom, na verdade, eu acredito que a gente ainda não atingiu esse ponto para dizer que o judiciário é mais democrático. Né? Até pegando no gancho que a Isadora muito bem colocou, né? Porque a gente ainda está nessa lógica de que basta a gente implementar determinadas políticas e o problema por si só vai ser resolvido. Até porque também a política de cotas ela é baseada, também na meritocracia. Né? E a meritocracia ela tem o seu lado muito positivo, mas também tem o seu lado excludente. Né? Já, como bem mencionou, também no Poder Judiciário, da mesma forma que na Defensoria, a gente ainda não conseguiu atingir graus razoáveis de resultado através dessa política que, entre nós aqui no Judiciário, foi implementada em 2015. O último censo do Judiciário revelou que nós temos aproximadamente 1,7 de juízas pretos e pretas no Poder Judiciário brasileiro. O que isso revela? Isso revela, por um lado, que a gente tem, sim, uma política que ali, em tese, ela garante, ela determina que, de fato, a diversidade é um bem relevante para o poder público, especificamente para o judiciário, mas, de outro norte, a gente vê que a gente ainda não conseguiu realizar, de fato, essa política enquanto realidade, porque as pessoas, e aí também já entra nesse protocolo, né, de acordo com desse protocolo de julgamento, de acordo com, considerando também as questões raciais, que é muito importante, mas revela também algo bastante alarmante para a nossa sociedade. Os juízes e as juízas já deveriam conhecer em relação, na sua própria formação, a realidade daquelas pessoas que eles julgam. Né? A gente acha que, de fato, é importante que os juízes
se apropriem, tenham esse letramento, mas isso é algo básico, isso é algo que um juiz, uma juíza, uma defensora, um promotor já deveria trazer consigo no seu patrimônio cultural desde os bancos escolares. Né? Como é que então que um juiz, uma juíza vai desconhecer a realidade de um cidadão, da pessoa que ali é um destinatário do exercício de suas atribuições, que principalmente num país tão desigual como o Brasil, as pessoas que mais precisam do judiciário e da justiça são as pessoas que não têm condições de fazê-las por si só. E quem são essas pessoas? Quem são esses excluídos? As estatísticas, infelizmente, mostram. A maior parte dessas pessoas, Etienne, são pessoas pretas, pessoas pardas, oriundas de periferia. E esse protocolo ela vem chamar vem trazer ao judiciário essa responsabilidade de que isso seja considerado. Por um lado, é muito importante que, embora tardiamente isso tenha chegado ao judiciário, mas por outro, revela um lado muito perverso da sociedade, que de fato as pessoas que julgam em sua maioria não representam a sociedade em relação à sua riqueza e sua diversidade étnica. E o que isso traz para nós como prejuízo, né? E aí há várias pesquisas, tem uma pesquisadora muito importante, que é a Rebecca Sanderpool, né, que pesquisa em relação a classe, gênero, raça, como essas pessoas são afastadas do sistema formal de justiça quando não se veem ali representadas, porque elas olham para o judiciário, veem as pessoas que ali exercem esse poder e não se sentem ali, não veem aquilo como espaço propício à resolução dos seus problemas. Isso acaba o quê? Legitimidade. Exatamente, isso acaba o quê? Dando um outro motivo de que essas pessoas não se sentem como pertencentes ao sistema formal de justiça. E esse é um lado perverso. Além dessas pessoas já carregarem todo o seu estigma social, os preconceitos, né, que lamentavelmente a gente ainda vê, elas não conseguem se ver representadas nos sistemas formais de justiça. E isso revela que, de fato, a gente ainda tem muito que caminhar. Mas vocês acham que esse protocolo de julgamento sob perspectiva racial é um passo importante para endereçar esses... É um passo importante, mas, na minha opinião, é um passo paliativo. Eu acho que ele sozinho não vai ter a capacidade de transformar o judiciário no espaço melhor na questão racial. O que a gente precisa ter, de fato, é como mencionou a Isadora, a gente precisa ver essa maior participação, a gente precisa ver essa diversidade e não apenas falar sobre ela. E uma palavra que fica aqui na minha cabeça, quando a gente está abordando todos esses temas, né, é racismo institucional. Né? Eu acho que o racismo institucional que se define, né, por um conjunto de práticas, muitas vezes aparentemente neutras racialmente, mas que produzem um impacto desproporcional negativo para a população negra. O enfrentamento ao racismo institucional, né, tem que ser realmente impulsionador de muitos dos nossos esforços. Né? O protocolo é um dos instrumentos que a gente pode, né, se valer no enfrentamento ao racismo institucional. As ações afirmativas, outra ferramenta, outra política pública importante de enfrentamento ao racismo institucional. Né? Falando ainda do protocolo, tem um antecedente importante, né, histórico, que foi o julgamento do caso Simone André Diniz, né? Ou melhor, a apreciação desse caso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pela Corte não, pela Comissão, na época, salvo engano, houve uma questão aí, se entendeu que para esse caso a Corte ainda não tinha competência para julgar, acho que foi uma questão temporal, mas a comissão, no caso Simone André Diniz, emitiu um relatório importante. Vou só falar rapidamente do caso Simone André Diniz, porque eu acho que ele reflete o conjunto, né, de barreiras que a população negra encontra para acessar a justiça e fazer valer seus direitos no Brasil. A Simone André Diniz era uma trabalhadora doméstica, né? Então, e ela se depara com um anúncio de uma vaga de emprego no jornal de grande circulação, aqui em São Paulo, uma vaga para babá. E no anúncio constava a informação, prefere-se branca. E ela liga, pede auxílio para uma amiga para ligar
para o telefone que constava do anúncio para confirmar se era aquilo mesmo, se havia de fato uma preferência por pessoas brancas na contratação para aquela vaga. E a informação é confirmada pela potencial empregadora, né? A partir disso, ela formula uma denúncia de racismo, né, a partir da atuação de um advogado muito importante aqui em São Paulo, da causa antirracista, que é o Dr. Simvaldo, né? E Simvaldo Firmo. E isso enseja a instauração de um inquérito policial. No entanto, o Ministério Público opina pelo arquivamento do inquérito a partir da defesa que a empregadora, nesse caso, fez. E olha o que ela diz, né? Ela vai falar que ela confirma a publicação do anúncio com a preferência pela contratação de pessoa branca. Ela confirma que essa informação foi reiterada numa ligação telefônica, mas ela vai justificar isso dizendo que não é racista, apesar disso, porque tem um companheiro negro e porque, na verdade, a restrição tem origem no fato de que tinha havido uma babá negra, né, anteriormente, que tinha sido agressiva com as filhas. Então, com base nessa alegação, o Ministério Público entende que não houve racismo e o Poder Judiciário, no caso, homologou o arquivamento, né? Então, esse caso vai para o sistema interamericano e ali o sistema interamericano vai diagnosticar, né, fazer um diagnóstico importante sobre a atuação do sistema de justiça brasileiro no tocante aos crimes raciais, que é um diagnóstico que até hoje segue atual. Isso foi em que ano? 2006. 2006. O relatório é de 2006. E ele vai dizer no relatório que há um problema que é o racismo institucional, né? Ou seja, como é que ele se expressa na apreciação dos casos de crime, nos crimes raciais? Ele se expressa na medida, por exemplo, em que se exige que o perpetrador do racismo seja um racista contumaz, convicto, né, para que a atitude de discriminação racial seja reconhecida. Então, você vê, nesse caso da Simone, estava comprovada, inclusive, por meio da confissão, né, da perpetradora, a prática discriminatória. Então, a conduta discriminatória ficou demonstrada. No entanto, como ela não assumiu uma intenção discriminatória, se entendeu que não havia racismo, né? Então, a comissão vai dizer, se exige uma espécie de dolo contumaz. Você tem que ser um racista contumaz, praticamente um supremacista no Brasil, para que se reconheça a existência de dolo num caso de discriminação racial. E ela vai dizer que essa é uma das expressões desse racismo institucionalizado que impede, né, que vítimas de discriminação racial possam fazer valer seus direitos, né? Então, acho que esse é um precedente importante para a gente entender a elaboração do protocolo, né? Justamente porque o protocolo vem para tentar letrar, educar. Exatamente. E combater esse racismo institucionalizado, que muitas vezes se é produto do estereótipo, dos vieses, né, inconscientes e da ignorância também. Muitas vezes é a completa ignorância sobre modos específicos de viver, sobre práticas culturais e religiosas específicas, que também faz com que o Poder Judiciário, o sistema de justiça como um todo, não consigam assegurar direitos demandados pelas populações negras, né? Então, acho que pensar o racismo institucional como esse alvo prioritário dos nossos esforços antirracistas é importante. Maravilha. Ao longo dos anos, nós tivemos vários casos emblemáticos de ações afirmativas. Não só a questão vestibular, tivemos recentemente uma decisão de equiparação da injúria racial ao racismo, portanto, prescritível. Vocês têm alguma reflexão sobre esse ponto? Primeiro, só para a gente retomar um pouco, eu acho que o que a Zara colocou é muito importante, né? A gente tem diversas medidas, diversos mecanismos para que a gente saia desse estado
que a gente vive hoje, né, em que ainda prevalece a exclusão, a discriminação, para uma situação melhor do que nós almejamos, que é a situação de igualdade, pelo menos que a gente não tenha uma desigualdade arbitrária, né? Porque alguma desigualdade toda sociedade tem. A gente nunca vai conseguir atingir a plena isonomia. Isso faz parte. Mas que a gente não pode ter a desigualdade arbitrária como é que a gente vive hoje. E diversas ferramentas nós temos, e o judiciário, na minha opinião, tem sim adotado medidas, né, como a gente disse agora, como protocolos que são importantes, como talvez uma medida, talvez posturas, né, um pouco mais combativas em relação também às práticas, né, preconceituosas, às práticas racistas, talvez para tentar, né, dar à sociedade o recado de que, de fato, a gente precisa não apenas promover, mas a gente precisa punir, quando for o caso, essas práticas, para mostrar que, de fato, isso é algo relevante para a sociedade, que a gente não pode tolerar posturas que, de fato, considerem nenhum grupo como inferior ao outro grupo. Mas, na minha opinião, a gente precisa, talvez, muito mais do que isso, né? A gente sabe que muito dificilmente a gente resolve soluções através do judiciário, através de decisões judiciais. A gente constrói caminhos e faz aquilo o que é possível, mas o que a gente vê, infelizmente, ainda, né, são estereótipos que, de fato, infelizmente, muitas vezes, correspondem com a realidade. Se você jogar hoje no Google pesquisadora da USP, provavelmente não vai aparecer a imagem da Isadora, uma pessoa parecida com ela. Se você colocar pesquisador da USP ou juiz federal, não vai aparecer alguém semelhante a mim. Isso eu acho que ajuda, e talvez seja um fator principal para que esse estigma seja perpetrado e perpetuado na sociedade. Então, pelo contrário, se você colocar lá no Google empregada doméstica, muito provavelmente, ou até mesmo presidiário, muito provavelmente a maior parte das pessoas que vão aparecer nessas imagens são pessoas pretas, pessoas pardas. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, olhar para essa realidade e perceber que, de fato, a gente não pode mais tolerar esse tipo de situação. A gente precisa, então, enquanto sociedade, enquanto coletividade, trabalhar para que essa situação seja urgentemente transformada. Como bem disse, a gente não está mais no tempo de simplesmente aceitar e sentar tranquilamente na nossa cadeira, simplesmente com a ideia de que nós temos uma política e que nós já fizemos nossa parte. Não. Eu acho que a gente precisa agora, para transformar essa realidade e para combater de fato esse preconceito, a gente precisa ir um pouco mais a fundo. A gente precisa, então, na minha opinião, brigar efusivamente através de todos os nossos meios. Nós temos, sim, eu acho, condições de fazer mais. Depois acho que a gente vai chegar nesse ponto de medidas institucionais que a gente pode adotar, né? Perdão, entendeu? Depois eu passo. E aí eu acho que a gente tem caminhos para que a gente consiga já, imediatamente, cada um fazer sua parte para transformar esse estado de coisas. Eu acho que sim, há decisões importantes do judiciário, mas isso não é suficiente para que a gente consiga caminhar para um espaço ideal de igualdade. E, na opinião de vocês, quais caminhos, quais propostas, quais iniciativas deveriam também ser tomadas em paralelo ao judiciário, que, como você já mencionou, é insuficiente? Nós, não só como juízes, defensores, mas como sociedade, podemos tomar para realmente avançar e gerar um impacto maior nessa questão da democratização de acesso não só aos espaços de poder público, mas também aos espaços de poder do setor privado. Como mencionei anteriormente, você não vê um CEO negro. Provavelmente, se jogar no Google agora, CEOs lá, as imagens que vão aparecer, provavelmente não vão aparecer pessoas negras. Então, quais tipos de iniciativas vocês acham que poderiam ser tomadas? Eu acho que é importante, primeiramente, a gente achar que esse não é um problema de determinado grupo, é um problema da sociedade. Eu acho que os Estados Unidos conseguiram avançar bastante nessa questão racial, e quem já foi para os Estados Unidos, a gente pode criticar em diversos aspectos, mas lá você consegue ver uma situação muito melhor do que no Brasil, com todas as na questão racial. Com todas as críticas que a gente possa ter sobre aquela nação, a sociedade lá, em questão de equidade racial, está anos-luz à frente da sociedade brasileira, e um das chaves para que isso pudesse acontecer foi transformar esse problema não num problema de determinado grupo,
mas um problema da sociedade. Porque, veja, quando a gente promove a igualdade do grupo, de determinado grupo étnico, por exemplo, né, do grupo da sociedade preta e parda, a gente não vai estar vislumbrando especificamente o desenvolvimento daquele grupo, mas de toda a sociedade, porque a gente entende que uma sociedade mais diversa, mais plural, pode produzir melhores resultados não só para o grupo, mas para todos, né? A gente tem muita riqueza, como bem disse, né? E é muito importante que essas diferenças sejam parte da construção social. Mas agora, respondendo objetivamente, eu acho que a gente então precisa, Etienne, ter esse problema como um problema nosso. E o que eu posso fazer para que isso seja, para que isso avance, né? Para que a gente consiga dar um passo. Enquanto servidor, enquanto juiz, a gente está em espaço de poder. Então, por exemplo, algo bem objetivo, a gente pode indicar servidoras pretas e pardas para as funções de confiança de maior relevância. Inclusive, você foi um juiz que fez isso. Né? Um marco, né? E eu também, como diretora de secretaria, designei uma servidora preta, uma mulher preta. Isso já é uma contribuição, porque as pessoas veem foi o seu diretor, né, uma pessoa negra, vem a minha diretora e conseguem se refletir, conseguem enxergar que de fato a situação está mudando. E isso é um convite para que os demais órgãos de poder também sigam essa mesma postura que você seguiu, que eu segui. E aí a gente pode convidar ministros do STJ, do STF a convocarem juízas pretos, ministros, desembargadores, enfim, quem está em espaço de poder pode sim fazer sua parte. Evidentemente que no setor público isso também é algo que precisa acontecer, mas no poder público, na minha visão, enquanto república, é algo que é o dever decorrente da república, da democracia que o Brasil adotou, né, ao eleger ali, entre seus objetivos, reduzir os fatores de desigualdade racial e regional, é um compromisso que, na minha visão, a gente não pode deixar para trás. A gente precisa trazer essa questão como uma questão nossa para que a gente consiga avançar. É assim que eu penso. Maravilha. Isadora? Olha, ouvindo Everton, o que acho que a gente precisa reforçar, né, é o fato de que nós somos um país que conviveu com a escravidão por quase 4 séculos, o último a abolir a escravidão no mundo. Né? Não existe questão mais importante quando se trata de combater as desigualdades que enfrentar o racismo no Brasil. O enfrentamento ao racismo é, na minha visão, a questão central a ser enfrentada para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Né? E, consequentemente, não existe questão mais importante a ser enfrentada quando se trata de assegurar o acesso à justiça com equidade, o enfrentamento ao racismo. Posto isso, as instituições públicas ou privadas, elas precisam ter o enfrentamento ao racismo, nas suas diversas dimensões, como um aspecto prioritário das suas políticas institucionais, dos seus projetos institucionais. Isso não acontece. Né? Aliás, quando uma instituição, às vezes, toma a dianteira nisso, acaba sendo penalizada. A gente viu, por exemplo, a iniciativa da Magazine Luiza de contratação de trainees negros. Né? Eles abriram um processo para contratação de trainee, veja, a gente está falando de um cargo que está lá embaixo na hierarquia, dentro da corporação, mas foi um processo de contratação exclusivo para pessoas negras. E essa iniciativa salutar, necessária para corrigir uma desigualdade histórica, um ciclo repetido de desvantagens competitivas, né, para fazer uso de uma expressão do ministro Joaquim Barbosa, ela foi questionada judicialmente. Na época, pela Defensoria Pública da União, inclusive, infelizmente, que dizia que aquilo ali violava o princípio da igualdade, que não podia haver um processo de seleção exclusivo para pessoas negras, ainda que, olhando o quadro de pessoal da empresa, você tivesse uma subrepresentação absurda de pessoas negras ali dentro. Né? Então, ou seja, você tem uma iniciativa pioneira, salutar, necessária para corrigir uma defasagem histórica, e essa iniciativa acaba sendo questionada judicialmente
por conta desse racismo institucionalizado, né? Então, acho que essas instituições precisam assumir o racismo, o enfrentamento ao racismo como parte central dos seus projetos estratégicos. E isso traz uma série de impactos, né? Isso pode trazer uma série de impactos, uma vez que esse compromisso institucional de ação antirracista seja assumido. Desde a medidas voltadas à implementação das ações afirmativas. Na Defensoria, por exemplo, de São Paulo, nós propusemos um leque de medidas institucionais. Não só buscamos aprimorar as ações afirmativas já adotadas, como, por exemplo, junto à Escola da Defensoria, nós aprovamos uma política que prevê cotas para participação em eventos da Escola da Defensoria Pública, né? Porque até então você tinha uma presença, e esses dados foram produzidos majoritariamente masculina e branca nos eventos, né? Então, como é que... Como palestrante nos eventos para fora e nos eventos de capacitação de defensores, né? Então, como é que esses defensores vão estar em condição de ter uma atuação antirracista se eles não aprendem com pessoas negras, com mulheres negras, né? Então, essa foi uma medida. Uma outra medida que nós propusemos e que acabou depois sendo implementada foi a instituição de uma coordenação de gênero e raça na Defensoria de São Paulo, entendendo que é preciso haver uma instância administrativa com papel estratégico de transversalizar as políticas de promoção da equidade racial com suas interseccionalidades na instituição. Se você não tem uma instância administrativa que está pensando isso não vai acontecer espontaneamente, né? O que acontece espontaneamente é a reprodução do racismo, né? Como bem disse Everton, o antirracismo exige ação, exige medidas institucionais. Então, você precisa ter instâncias estratégicas dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública, para promover medidas antirracistas, para monitorar que tipo de barreiras o racismo está interpondo no acesso do cidadão àquela instituição, né? E para que esses diagnósticos possam informar os planos de expansão, as prioridades institucionais, né? Então, é preciso que haja instâncias administrativas estratégicas para pensar medidas de enfrentamento ao racismo institucional. Existem essas instâncias em outros órgãos, só por curiosidade? Você está mencionando a experiência da Defensoria Pública aqui de São Paulo. E o que me vem à cabeça aqui é procuradorias, Ministério Público, tribunais e outros órgãos. O Ministério Público de São Paulo recentemente lançou, alguns anos atrás, né, lançou uma espécie de rede ou fórum antirracista. Eu não acompanho de perto a sua atuação, mas eu acho que é uma iniciativa que vale a pena conhecer. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né, que foi pioneira nas defensorias do Brasil desse tema, tem uma coordenação para promover ações estratégicas de combate ao racismo, né? E eu acho que é muito importante que também haja uma aproximação com a sociedade civil, porque os movimentos sociais negros, as entidades do terceiro setor dedicadas à atuação na causa antirracista, tem um acúmulo muito grande, né? De pesquisa, de diagnóstico, de dados sobre como é que esse racismo opera dentro do sistema. O sistema de justiça precisa ouvir isso, precisa ter contato com essa produção, não pode ser alheio, né? Então, eu acho que um aspecto importante é não só uma aproximação da sociedade civil, mas a existência de mecanismos de controle social também dentro dessas instituições do sistema de justiça, porque eu acho que isso é algo que pode nos ajudar também na implementação dessas medidas, se a gente entende que são instituições ainda hoje majoritariamente brancas, né? Então, é fundamental que a sociedade civil possa estar ali dispondo de mecanismos de controle e monitoramento para garantir que essas medidas antirracistas possam ser implementadas, porque, como eu disse no início, né, a gente está falando de poder, né? E, em geral, as pessoas não renunciam ao poder e aos privilégios que traz de uma maneira muito altruística, né? Então, você precisa realmente ter um acompanhamento próximo da sociedade civil,
ter instrumentos de participação, de controle externo, né? Eu acho que promover avanços nas políticas de equidade racial no sistema de justiça passa muito por isso também. Como é que a gente estrutura mecanismos de controle externo dessas instituições? Sei que no judiciário é mais delicado, né, por toda a natureza particular, sui generis da atividade jurisdicional, mas acho que é algo que precisa ser também considerado, né? Na Defensoria a gente tem, aqui de São Paulo, por exemplo, a experiência da ouvidoria externa, que foi fundamental em vários momentos da instituição, inclusive para a implementação da política de cotas, né, raciais. Então, acrescentando a tudo aquilo que o Everton colocou, acho que é um pouco isso. Maravilha. A gente está caminhando para o encerramento e a gente sempre abre espaço para que os convidados falem de divulguem, se for o caso, algum projeto pessoal, acadêmico, profissional. Vocês querem ter algum projeto que vocês estejam envolvidos, engajados e queiram divulgar aqui? É bom, como eu comentei em off, meu projeto pessoal agora é aproveitar o final das minhas férias. Eu vou aproveitar que o filho está em idade escolar, está na escolinha, você pode aproveitar o resto dos meus dias me dedicando a essa atividade. Você vê como é que é, meu filho tem 6 anos, cara, final de semana, em férias escolares, é o período que eu fico mais cansado. Bom, só para a gente encerrar, queria pedir para vocês deixarem alguma mensagem, alguma reflexão final para quem está nos escutando, alguma coisa que esteja no coração de vocês, ou algo que vocês acham que mencionar agora seria relevante dado o momento histórico que a gente vive. Uma reflexão, uma mensagem. Bom, eu vou deixar meu tempo da reflexão para que a Isadora comente um pouco a respeito da tese dela, que eu achei bastante interessante. Então, se ela puder compartilhar com a gente, eu vou deixar meu tempo para que ela compartilhe conosco essa riqueza. Seu objeto de pesquisa foi maternidade negra, é isso, Isadora? Conta um pouquinho para a gente a pergunta que você respondeu, os dados, as conclusões, ou perguntas que ficaram abertas dentro desse seu projeto acadêmico. A Isadora acabou de ser doutora, acabou de defender a tese, né? Está naquele momento de êxtase, né? De alívio, né? Não foi fácil, Quer falar um pouquinho pra gente? Posso falar um pouco. É um desafio ainda sistematizar, né? O que foi esse processo de pesquisa, por, né, ser tudo tão recente. Mas a pesquisa avaliou o impacto, né, da letalidade policial no exercício da maternidade negra no Brasil. E a conclusão que eu cheguei, né, de maneira muito resumida, é de que a violência policial é um mecanismo contemporâneo de esterilização de mulheres negras. Essa pesquisa ela surge muito por conta do atravessamento que o movimento de mães de vítimas de violência policial provocou em mim, né? Ao longo da minha atuação como defensora pública, eu tive a oportunidade de conhecer as mães do movimento de mães, principalmente as mães das vítimas dos crimes de maio aqui em São Paulo, Dona Débora, Maria da Silva, a mãe do Edson Rogério, que morreu durante os crimes de maio, foi executado, né? E uma frase da Dona Débora que me marcou muito num dos eventos que nós participávamos foi: parece que arrancaram o meu útero, né? Se referindo a esse assassinato do filho dela. Aquilo me impactou porque eu nunca tinha pensado a violência policial letal a partir dessa dimensão de um ataque à maternidade, nessa dimensão de uma amputação fora do corpo, né? A abordagem mais convencional do problema o retrata juridicamente em termos de violação do direito à vida, né? São mortes arbitrárias, são execuções sumárias, ou violação do direito aos recursos judiciais, né? Ao devido processo, porque a gente sabe que há uma impunidade sistêmica quando se trata, né, desse tipo de crime praticado por agentes públicos. Mas eu nunca tinha pensado a violência
policial letal como uma forma de violação à autonomia reprodutiva, né? E aí, bom, várias questões se abriram para mim. Eu fui tentar entender por que há uma invisibilização desse ataque à autonomia reprodutiva, né, de mulheres negras. E quais são os mecanismos que permitem que esse ataque aconteça sem que isso seja visualizado como uma violação de direitos humanos, né? Então, várias dimensões aí que eu busquei enfrentar na tese, né? Acho que um dos achados é o de que o Estado brasileiro ele se relaciona no pós-abolição com a maternidade negra numa perspectiva do controle dessa maternidade, a partir da ideia de que mulheres negras não são aptas a gerar cidadãos úteis à nação. E essa ideia ela vai sofrendo nuances a depender da conjuntura econômica, né? A ideia de que mulheres negras são inaptas para gerar cidadãos úteis à nação, ela tem uma forte inspiração eugênica. Né? Então, um achado da pesquisa foi também perceber que as ideias que o eugenismo teve uma forte penetração no Brasil, né? Que o eugenismo não pode ser pensado apenas a partir do excepcionalismo do Holocausto, mas ele teve uma penetração forte na América Latina e no Brasil também, né? Principalmente nessa virada aí, né, do pós-abolição para a Primeira República, né? Então, se constitui essa ideia de que mulheres negras não são aptas a gerar cidadãos úteis à nação, porque são negras e é uma nação que se projeta como branca, que se quer branca, que adota um projeto oficial de embranquecimento, ou porque se entende que essas mulheres não têm os recursos educacionais necessários, porque não têm uma conduta sexual adequada, não têm hábitos de higiene adequados. E isso tem esse tipo de imagem, né, sobre as mulheres negras, ela se cristalizou no nosso imaginário e tem sofrido algumas nuances, né? Então, um dos achados também é perceber que essas mulheres hoje são percebidas, essas mulheres negras de áreas periféricas, como fábricas de marginais, né? Ou seja, é uma outra expressão dessa ideia da inaptidão da mulher negra para exercer a maternidade. E essa imagem de controle, fábrica de marginais, ela tem um papel central para viabilizar a não responsabilização dos agentes públicos que praticam essas execuções. Porque, na prática, ela culpabiliza as mães pelas trajetórias criminais dos seus filhos e, a partir disso, também descredita as reivindicações de justiça que elas apresentam, né? Então, enfim, né? Não vou aqui tomar muito tempo de vocês, mas a pesquisa foi um pouco por esses caminhos, né? E tentando entender por que as vozes dessas mães não são consideradas como deveriam, porque a autonomia reprodutiva violada dessas mães não tem sido visibilizada como uma questão de direitos humanos a ser resolvida, né? Então... Você vai publicar a tese? Eu espero, em algum momento, depois que passar a depressão. Ela está disponível naquele banco de tese da USP? Em breve será disponibilizada. Qual o título da tese, caso alguém se sinta... O título da tese é Parece que arrancaram o meu útero, letalidade policial e a impossível autonomia reprodutiva de mulheres negras nos marcos do genocídio negro. Isadora, um pouquinho longo. Isadora Brandão. Pois é. Maravilha. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Para mim foi um grande aprendizado. Adorei essa reflexão, essa conversa com vocês. Obrigado em nome da Associação da Jufesp. Agradeço o tempo de vocês por terem aceitado o convite. O Everton de férias. Espero que a Emília, sua esposa, nossa colega, entenda. Com certeza. Um dia Foi uma nova causa. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. As portas estão abertas para participações futuras. Tá? Obrigado. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Siga-nos nas redes sociais, acione os sininhos, os alertas para que vocês sejam notificados dos projetos, dos próximos episódios e dos eventos e iniciativas aqui da Jufesp. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.